Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, mais um dia de palavra aqui com Deus. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Levítico, capítulo 7. A gente vai estar lendo aqui o versículo 7. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos orientado e têm nos mostrado o caminho que devemos andar e o que devemos fazer e o que não devemos fazer, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui para nos auxiliar nesse momento, Senhor, nos dando um maior entendimento da Tua palavra para assim virmos colocá-la em prática. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Levítico, capítulo 7, versículo 7, que fala assim: a lei da oferta para tirar pecados e da oferta para tirar culpas é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote que oferecer o sacrifício para conseguir perdão dos pecados. Somente até aqui. O que é o capítulo 7? O capítulo 7 ainda é a continuação das ofertas referente aos pecados que as pessoas cometem, tem que ir lá na tenda oferecer o sacrifício diretamente ao Senhor, a qual os sacerdotes eles administram isso. Mas o que Deus quer que a gente aprenda dessa situação aqui em si? Tá? Eu não sei se vocês pararam para prestar atenção, mas eles estão atribuindo a oferta do pecado com a mesma oferta da culpa. Ou seja, subentende-se que o pecado e a culpa estão no mesmo nível, andam juntas, estão no mesmo patamar. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Atribuímos o pecado. O pecado, como que a gente vê o pecado? A gente vê o pecado superficialmente. A gente vê o pecado de uma forma abrangente, porém a gente não para pensar o que seria o pecado em si, né? Então a gente está habituado a ver que situações e fatos e falta de atitudes que nós temos pode vir gerar a ser um pecado aquilo ali. Então a gente sem a gente perceber, virou-se como se fosse uma moda, vamos colocar assim entre aspas. Se você fizer tal coisa, se você tratar mal o outro, se você falar mal do outro, se você fizer certas situações, você torna-se aquilo ali um pecado na sua vida. Entende? Só que a gente esquece de ver uma situação que está gerando um pecado ali em si, sentimentos que andam camuflados por trás de pecados que a gente comete. Aqui no caso, se você prestar atenção na leitura, eles estão atribuindo a culpa no mesmo nível do pecado. Então, subentende-se que quando você peca na sua vida, em algum momento, pode gerar dentro de você um remorso, pode gerar dentro de você uma culpa, e essa culpa que foi gerada, esse remorso que você está sentindo, é tão pecado quanto o pecado que você cometeu. Entende? O que a gente precisa ter por conhecimento, a culpa, gente, ela é tão ruim quanto o pecado que é cometido. Por quê? Porque quando alguém tem um sentimento de culpa dentro de si, a culpa ela escraviza. O pecado em si, ele já nos escraviza, mas a culpa, ela coloca um remorso dentro de nós que faz a gente ficar mais escravizado ainda, entende? E a culpa, ela pode, dependendo do grau da culpa que você sinta, do remorso que você sinta da situação, daquele cativeiro ali que você se encontra, ela pode agravar a sua saúde, gerando quadros de doenças mais graves. Eu não sei se você tem por conhecimento, mas pessoas que desenvolvem câncer são pessoas que se sentem culpadas por algo, por alguma falta de atitude ou por algo que fez e que desenvolveu dentro delas a doença do câncer. Então, tudo que a gente não libera perdão, tudo que a gente não peça perdão, tudo que a gente guarda dentro de nós, gera-se doenças. Então, é necessário que você verbalize o que está aqui dentro, ok? E que você tenha a atitude, a iniciativa de pedir perdão ou de liberar perdão para a sua vida poder andar de uma forma certa, de uma forma correta. Para você não vir ter quadros graves de doenças
por situações que você se colocou ou por situações que pessoas te colocaram, e você está gerando dentro de você sentimentos ruins, e esses sentimentos estão agravando o seu quadro de saúde. Então é necessário, a gente precisa entender que o perdão, ele tem que ser liberado todos os dias. Entende? Precisamos pedir a Deus todos os dias porque pecamos todos os dias. E precisamos liberar perdão também todos os dias. A gente não deve guardar mágoa, a gente não deve guardar... A gente não deve alimentar sentimentos ruins dentro de nós. Porque quando a gente alimenta, a gente está fazendo essa sementinha que foi plantada dentro da gente, né? Alguém lançou sobre a sua vida, criar raiz. E a partir do momento que uma sementinha cria raiz, ela começa a fazer morada dentro de nós. Entende? Então, se é uma semente boa, ok. Mas se é uma semente ruim, ela pode gerar em você um desenvolvimento de amargura, um desenvolvimento de solidão. E isso gera-se, às vezes, excessos de passado, excessos de futuro. Entende, gente? Então, a gente precisa se apegar mais ao Senhor, buscando ao Senhor mais na nossa intimidade, para Ele mostrar para nós, através do nosso relacionamento com Ele, o que a gente precisa fazer. Porque o que acontece? Muitas das vezes, a gente sente culpa ou remorso por algo, por alguém, ou por alguma coisa que foi feito. Porém, a gente não tem a iniciativa de ir lá na pessoa pedir perdão. A gente tem por atitude mais corriqueira, a deixar passar porque dizem que o tempo cura tudo. Entende? Então, se o tempo cura tudo e você tem isso por conhecimento, qual é a sua atitude? É deixar o tempo passar, entende? Ignorar o que você está sentindo e seguir com a tua vida. Só que quando a gente ignora o que a gente está sentindo, você está permitindo que a semente que foi lançada em você germine e crie raiz, enraiza. Então, sem você perceber, a semente vai começar a crescer no oculto. Ela vai começar a crescer no anonimato. Porém, vai ter uma hora que essa semente vai germinar, vai crescer, vai virar uma árvore dentro de você, e você vai começar a se tornar uma pessoa mais amargurada, você vai começar a se tornar uma pessoa mais raivosa, você vai começar a se tornar uma pessoa mais fria. Entende? Por quê? Porque quando era para ter tirado a semente que lançaram em você, você disse para você mesmo que o tempo cura tudo. Não é o tempo que cura, é Deus que cura. Não é o tempo que cura tudo, se deixar passar de qualquer maneira e seguir a tua vida como se nada tivesse acontecido. É Deus que cura através do seu processo que leva esse tempo. Entende? Então é necessário que você busque ao Senhor no seu secreto, priorize ao Senhor na sua vida e permita dele trabalhar de dentro para fora, tirando essas sementes que foi implantada aqui dentro por você, ou por situações, ou por pessoas, ou por terceiros na sua vida, para você não vir ter esse sentimento de angústia dentro de você. E se você é uma pessoa que reconhece dentro de si que o que você está sentindo, essa culpa que você está sentindo, você tem um reconhecimento teu, já é Deus te mostrando que é necessário você ter a atitude de ir lá pedir perdão. A gente precisa entender algo aqui. Quando a gente está no nosso processo com Deus, isso é muito importante. Quando a gente está no nosso processo com Deus, Deus só consegue trabalhar dentro de nós, na nossa vida, no nosso processo, se a gente liberar perdão ou se a gente pedir perdão. O perdão, ele é um bloqueio. A falta do perdão é um bloqueio no seu processo. Entende? É como se Deus estivesse trabalhando na sua vida, trabalhando, e nada acontecesse. Por quê? Porque o perdão que você não está liberando, ou o perdão que você não pediu, está bloqueando o segmento do seu processo com Deus. Então é necessário. Às vezes você acha que foi algo assim, efêmero que você fez, que não vai trazer consequência. Mas a gente precisa entender que situações efêmeras, decisões efêmeras, elas são suficientes para a oposição
atuar na nossa vida. Então é Deus querendo te libertar, tratar você tratar você por um todo, e são essas situações pequenininhas, essas situações efêmeras, essas circunstâncias que você causou na sua vida, entende? Que não está deixando o seu processo continuar, não está deixando Deus dar continuidade no seu processo, estão servindo como um impedimento para você vir a viver os planos do Senhor para a sua vida. O perdão precisa ser liberado, o perdão precisa ser pedido, gente. Faz parte do processo, faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso amadurecimento. É necessário abrir a boca e verbalizar para o outro que precisa, né? Ou pedir o perdão, ou liberar o perdão, você precisa fazer. Senão você sempre vai ficar parado no mesmo lugar. Aí o seu tempo de deserto vai se tornar maior. E você acha que você não sai do seu deserto por quê? Porque Deus não deixa você sair? Não, porque você mesmo está impedindo de sair do seu deserto, porque você não está liberando perdão, porque você não está pedindo perdão. Entende? A nossa vida precisa ser como um rio. O rio, quando você observa um rio, ele flui, né? As correntes dele vai levando a água, vai levando tudo que está naquele rio ali, ele vai levando em direção ao segmento dele, né? O rio faz isso. Só que quando a gente tem um rio e existe um impedimento naquele rio, a probabilidade, vamos colocar dessa forma, é que o rio ele tenha dificuldade de fluir. Esse impedimento ele pode fazer com que o rio pare de fluir, ou ele pode dificultar o fluir do rio, o segmento do rio. Assim é o perdão na sua vida. Entende? Se veja como um rio. Se a sua vida hoje está retida, se a sua vida hoje está com muitos impedimentos e você está fluindo de uma forma mais lenta, é porque existem impedimentos na sua vida que precisam sair. E a chave para esse impedimento sair é você pedir perdão ou você liberar perdão. Eu não sei qual é a situação que isso se encaixa na sua vida, mas encaixa o que Deus está falando aqui contigo na sua vida. Faça uma autorreflexão e fala assim, pensa, eu preciso tomar a atitude de pedir perdão ou de liberar perdão. Para o meu rio fluir. Ou seja, para o seu processo continuar andando. Entende? O seu processo de cura e libertação continua andando. Para você vir ser preparado para viver os planos do Senhor. Deus não vai te dar o plano dele com a amargura e a culpa que você está sentindo dentro de si. Deus vai fazer você viver os planos dele quando você estiver limpo. Quando tudo estiver sarado, toda a ferida estiver curada, todo o trauma estiver saído. Entende? Então, quanto mais tempo você segurar esse sentimento de culpa com você, esse sentimento de impotência com você, mais tempo no deserto você vai ficar. Entende? Mais paralisado o seu processo vai ficar. Porque Deus não vai conseguir trabalhar na sua vida se você não dá acesso para Ele. E a falta do perdão e a falta do liberamento do perdão está impedindo de Deus trabalhar na sua vida. Então lembre-se disso. A culpa e o remorso é tão grave quanto o pecado que você comete. Eles andam no mesmo nível. No mesmo nível ali, tete a tete. Entende? Então é necessário que você se arrependa do que você fez. Você vá pedir perdão a Deus e a pessoa que você cometeu o ato em si. Tá bom, gente? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração pra gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai, por nos orientar o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo na intimidade, te buscando em espírito e verdade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Lembrando mais de um ato aqui, gente. A culpa, ela pode ser tanto uma atitude que você teve errada para com alguém,
como a falta de uma atitude que você deveria ter tido e não teve. Entende? Então, as duas situações, reconheça o erro e tome a providência de pedir perdão para a pessoa que você fez algo ou que você deixou de fazer algo. Tá bom? Fique em Deus, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Fique na paz. Tchau, tchau.